Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Eu quero hoje, meus irmãos, aproveitar o Evangelho, que é de Mateus 12, do 46 ao 50, para fazer um esclarecimento doutrinal para você, católico. É comum que alguém vá a um católico e diga: vocês dizem que Maria é virgem, mas ela não é virgem coisa nenhuma. Na Bíblia está escrito que Jesus teve irmãos, ou seja, Maria teve outros filhos. E de fato, nós lemos hoje no Evangelho que enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. E essa dúvida, na verdade, não é dos dias de hoje. Desde o tempo dos padres da igreja, houve quem fizesse teorias bastante infundadas a respeito disso, por exemplo, dizendo que São José teria se casado antes e tido outros filhos, etc. Mas eu quero mostrar a você hoje que isto em nada contradiz o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Ela era virgem antes, permaneceu virgem durante e após o parto de Nosso Senhor. E em nada contradiz a doutrina também da pureza castíssima de São José. Ora, se você tem uma Bíblia aí com você, se você não tem problema, mas pode ouvir, mas eu digo porque assim você lê aí na sua Bíblia. Aqui em Gênesis capítulo 13, versículo 8, nós lemos Abraão dizendo o seguinte a Ló, sobrinho de Abraão. No momento em que há um certo desentendimento entre os dois. Rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Obviamente eles não eram irmãos, filhos do mesmo pai. Ló era filho do irmão de Abraão. E poderíamos tomar outros exemplos assim, também do Antigo Testamento, que nos mostram que o significado de irmão na Bíblia é muito mais amplo do que o significado de irmão, o sentido de irmão em sentido estrito. Eu quero ler aqui com vocês uma explicação que está na Bíblia Ave Maria, aquela Bíblia que os carismáticos usam em grupo de oração. E no final dela, e eu uso ela aqui porque é bem provável que você tenha uma dessa em casa. No final dela tem um índice doutrinal. E tem lá diversas palavras no índice com explicações e referências bíblicas. E em irmãos tem um subitem, um subverbete, irmãos de Jesus. Veja só o que se diz aqui. Em Marcos 6,13 são indicados os irmãos de Jesus: Tiago, José, Judas e Simão. Ou seja, não é só nesse evangelho aqui de hoje, não. Não se trata, porém, de irmãos no sentido estrito, filhos dos mesmos pais. Os evangelistas afirmam que Jesus foi o filho único da Virgem Maria. Marcos 6,3, João 19, 26 e seguinte. Nem há motivo para supor que São José tivesse outros filhos de um matrimônio anterior. Por outro lado, a palavra primo, preste atenção, não existe nem no hebraico nem no aramaico. Os irmãos de Jesus tinham outra mãe, que não Maria Santíssima, esses chamados irmãos de Jesus. São Mateus, em Mateus 27, 56, menciona entre as mulheres presentes a crucificação de Jesus, Maria, mãe de Tiago e José, ou seja, era outra Maria, mãe de Tiago e José,
que são ditos irmãos de Jesus. Essa Maria é a esposa de Cleofas, Maria de Cleofas, conforme João 19:25. Provavelmente se trata de uma irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, Maria e seu esposo Cleofas eram os pais de Tiago e de José. Eles tinham ainda outro filho por nome Judas, que em sua epístola se diz irmão de Tiago. Veja só. Esse Tiago só pode ser filho de Cleofas, pois o outro Tiago era irmão de Simão, de São João Evangelista, que era filho de Zebedeu. Resta Simão. Egesipo o dá também como filho de Cleofas. Não constam seus pais. Tenha-se em conta que Nossa Senhora é chamada de mãe de Jesus e nunca mãe dos irmãos de Jesus. Se Maria tivesse algum outro filho, Jesus não a teria confiado a João, filho de Zebedeu. Quando o Senhor Jesus, primogênito da Virgem Maria, morre, ele confia a sua mãe aos cuidados de João, uma vez que o seu pai, São José, já tinha morrido. Se ele tivesse um outro irmão, seria o segundo mais velho, que ficaria aos cuidados da Virgem Maria. A família de Nazaré aparece apenas com 3 pessoas, Jesus, Maria e José. Aos 12 anos, Jesus vai ao templo exclusivamente com Maria e José. Ou seja, é indubitável que a Virgem Maria e São José, seu castíssimo esposo, não tiveram outros filhos. Permanecemos na nossa fé católica. Agora, porém, depois dessa explicação que é necessária para nós, vejamos o sentido então desse evangelho. Quando os parentes de Jesus vão até ele, enquanto ele está falando às multidões, enquanto ele está exercendo a sua missão, alguém diz a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, querem falar contigo. E ele dá essa resposta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que o Senhor está fazendo aqui é elevar o vínculo espiritual que nos une acima do vínculo de sangue. O vínculo do batismo que nós recebemos é mais forte do que o vínculo de sangue que me une aos meus irmãos de sangue. Eu e você somos irmãos, mesmo que nós não nos conheçamos. Somos irmãos pelo batismo porque nós mergulhamos na mesma morte e ressurreição do Senhor. O que nos une é o sangue de Cristo e o Espírito Santo que nos recebemos. Nós somos irmãos de sangue no sangue do Senhor. E aqui no evangelista Mateus, isso tem um sentido muito especial, porque ele escreve o seu evangelho para uma comunidade predominantemente judaica, de judeus convertidos ao cristianismo. E os judeus valorizavam muitíssimo o fato de serem do sangue de Abraão, da herança de Abraão. Eles eram unidos pelo sangue. E isso era fundamento de sua fé. Mas ele está dizendo, Jesus está dizendo para os discípulos ali imediatamente e para os discípulos da comunidade para os quais Mateus escreve: o que une vocês é algo muito maior. O que une vocês está acima de tudo isso. Portanto, meus irmãos, não é qualquer status externo que nos faz merecedores do céu. É o fato de cumprirmos a vontade do Pai que está nos céus.
O grande modelo disso aqui é a Virgem Maria. Sim, mãe de Jesus. Mãe, segundo a carne, mas que o recebeu em sua alma antes. Não houve depois de Jesus, depois de nosso Senhor, quem cumprisse melhor a vontade do Pai do que ela. Olhando para a Virgem Maria, portanto, nós aprendemos a cumprir a vontade do Pai e assim nos irmanarmos no sangue de Cristo e no Espírito Santo que recebemos. Que nós nos unamos, então, neste caminho de santidade. Que as nossas amizades sejam unidas pelo vínculo da vontade de Deus. Que nos gloriemos da cruz do Senhor e somente disso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.